Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E neste vídeo nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é o diagrama de Ishikawa, ou também conhecido por diagrama de espinha de peixe, diagrama causa e efeito ou diagrama dos 6 M's. Essa ferramenta, pessoal, ela é muito utilizada quando você tem um problema e você quer buscar quais são as causas raiz que acabaram originando aquele problema. Então, essa é uma das ferramentas da teoria da qualidade, as chamadas ferramentas da qualidade, e que elas auxiliam as organizações ou as pessoas para que elas consigam trabalhar de uma forma mais produtiva, de uma forma mais direcionada, de uma forma mais profissional os seus problemas, simplesmente a fim de buscar uma resolução deles. Então, o que é este diagrama? Ele foi aqui justamente criado, desenvolvido pelo Kaoru Ishikawa em 1943 e aperfeiçoado nas décadas seguintes. Então, a sua função é auxiliar as análises das organizações na procura da causa principal de um problema. Veja que o diagrama ele tem como objetivo ajudar a equipe ou a organização a chegar nas causas reais dos problemas que acometem os processos. Ou seja, o seu propósito é descobrir os fatores que resultam em uma situação indesejada na organização. E esse diagrama criado pelo Ishikawa em 1943, ele foi um sucesso na gestão da qualidade. Aqui, justamente por trazer uma maior clareza de pensamento aos gestores que trabalhavam à época nas organizações e que atualmente utilizam ferramentas da qualidade, ou em muitos casos aqui também, como ela é uma base para servir de apoio às ferramentas do Lean Manufacturing ou as ferramentas de produção enxuta. Então, pessoal, esse foi o criador, ele era um formado em engenharia química em 1939 aqui. Então, uma outra questão aqui que é importante destacar nesse diagrama é que ele tem quais são os benefícios, por exemplo, que ele traz para a organização. Uma delas é a chamada melhor visibilidade dos problemas. Ou seja, você consegue enxergar quais são os problemas e quais são as causas raiz que estão atuando frente àquele tipo de problema, aquele contexto. Um segundo, como você consegue enxergar aqueles problemas, aqueles detalhes deles, você consegue, a sua organização, aperfeiçoar os processos, ou seja, estruturar um sistema, um mapeamento de fluxo de valor para os seus processos. Você pode também trabalhar essa ferramenta numa questão para redução do estoque, para uma redução do tempo de ciclo dos processos. Então você pode trabalhar auxiliado por essa ferramenta. Um outro ponto de benefício para a organização é que ele pode explorar os desdobramentos do problema. Ou seja, você tem um problema principal, você tem causas que estão traduzindo aquele problema, mas a sua organização talvez não saiba que existam outros subproblemas. Então essa ferramenta ela auxilia também a enxergar outros itens de problema, desdobrando-os aqui. Além disso, como você está utilizando essa ferramenta, esse sistema de desdobramento, ela faz o que se chama de registro visual, facilitando um possível banco de dados futuro da sua organização, para que ela sirva justamente num contexto de gerenciamento de projeto para o que se chama de lição aprendida, ou aquela capacidade que a organização tem de refletir quais foram seus problemas e como ela atacou, como ela resolveu esses problemas. Então, o diagrama de Ishikawa, ele auxilia a organização justamente nessa sistemática aqui. E ele envolve toda a equipe na gestão da qualidade. Por quê? Que ele utiliza
aqui o sistema ou o que nós chamamos aqui de metodologia de brainstorming. O que é brainstorming? Aqui é uma reunião, é uma tempestade de ideias que tem a finalidade de potencializar o rendimento dos encontros com uma equipe, para que esses ajudem, que auxiliem a equipe a expor suas ideias e pontos de vista em relação a um dado problema especificado. Então, pessoal, o que é importante também mencionar, que quando você quer utilizar a ferramenta do diagrama de Ishikawa, você tem que também utilizar outra ferramenta, que é o brainstorming. Aqui, o que nós vamos ver num exemplo neste vídeo. Então, portanto, é importante considerar algumas limitações também e requisitos para o bom desenvolvimento desta ferramenta de Ishikawa. Por exemplo, o método, por si só, ele não identifica a gravidade das causas. Ou seja, é importante que quando você identificar aqui as causas raiz, você deve utilizar uma outra ferramenta aqui, que é a chamada matriz de priorização, ou matriz GUT. Por que isso? Quando você estruturou os seus problemas, você deve utilizar essa outra ferramenta para colocar qual é a causa principal, qual é a segunda, qual é a terceira causa, ou seja, colocar ela em ordem hierárquica de interesse para a organização. Além disso, essa ferramenta do Ishikawa, ela precisa de pessoas organizadas, que saibam coordenar reuniões e que tenham características de liderança para desdobrar a ferramenta. Então, pessoal, como que nós podemos montar, como é que nós podemos construir o diagrama de Ishikawa? Como você observou, ela é uma ferramenta muito útil. Então, vamos para um primeiro passo. O primeiro item do diagrama de Ishikawa é justamente listar um problema ou uma melhoria que você queira na sua organização, num processo, numa máquina, num produto, numa peça. Então, você tem que detalhar, você tem que conhecer o problema. Então, definir o problema a ser analisado pela equipe. Você pode utilizar nesse primeiro ponto uma folha, pode ser uma folha A4, e aí nessa primeira folha você tem que descrever esse problema. Mas para descrever o problema não é uma tarefa fácil. Haja vista que esse problema ele tem que ser bem delineado, ele tem que ser bem entendido, compreendido por todos, que aquilo é um problema que está afetando a organização. Então, pessoal, como ele é, aqui, como nós mencionamos anteriormente, que ele é um diagrama tipo espinha de peixe, então ele tem aqui, nós desenhamos a cabeça do peixe, que é o lugar que tem o problema aqui, ou a melhoria a ser atingida. Então, disso aqui, fica do lado direito. Na folha, nós colocamos a descrição do problema do lado direito, e aí, essa descrição do problema, nós temos que entendê-lo aqui. O que é um problema? Então, para nós aqui, um problema ele é um tema em qualquer área do conhecimento. Pode ser na engenharia, pode ser na psicologia, pode ser na matemática, na física, na administração, lá na sua loja, pode ser lá no contexto da sua empresa, num departamento, cuja solução ou resposta requer considerável pesquisa, estudo e reflexão. Ou seja, você tem que utilizar talvez dados, histogramas, controle estatístico de processo, você vai ter que chamar a sua equipe ou a sua área de atuação ou as pessoas que estão naquele contexto para fazer um estudo e reflexão e descrever este problema ou essa melhoria almejada. Então esse é o primeiro ponto, o problema. Então você observa que esse problema, como é que nós podemos descrevê-lo de uma outra forma aqui? Esse estudo, ele justamente advém de um seguinte entendimento. Se a sua empresa, a sua organização, ela tem um que se chama de um padrão, ela tem um indicador, e esse indicador aqui ele não está sendo atingido, talvez por aquele contexto de processos, então você tem uma diferença entre a realidade e aquilo que está sendo estabelecido. Um exemplo bem simples, você estabeleceu uma meta de realizar no máximo
3 manutenções em uma máquina de usinagem por mês. Mas a sua organização, a sua equipe está fazendo 5 manutenções. Então você está superando aquilo que está sendo estabelecido de máximo, que eram 3. Então por que foram feitas 2 manutenções a mais? O que está acontecendo naquela máquina? Ou naquela cadeia de valor que resulta naquela máquina? Então isso aqui é importante para nós, ok? Então, pessoal, entendendo um pouco desse problema, nós também temos que estabelecer quem é o afetado por esse problema aqui. Quais são os indivíduos, as pessoas, as empresas, as instituições, o processo. Talvez tenha um problema no estoque, talvez tenha um problema de materiais, talvez tenha um problema de mão de obra. E quais são as consequências desse processo? Tem algum problema à saúde do operador? Tem algum problema à saúde, por exemplo, da peça, alguma qualidade, alguma rugosidade diferente, há um processo, ou aquela peça ela está apresentando um custo maior do que o estabelecido? O que está acontecendo lá? Qual é a consequência de deixar este problema seguir adiante? Então, é importante aqui, por que tem que estruturar adequadamente esse problema? Porque para otimizar a seleção desses problemas, eles devem ser estruturados aqui na organização visando o aumento da efetividade e a eficiência de toda a cadeia organizacional. Ou seja, a estrutura do valor, cada etapa lá do processo, ele tem que gerar um valor para a organização. Ou seja, no final você vai ter que entregar algo de valor para o seu cliente. Então essa ideia é justamente, essa ferramenta ela serve para você descrever melhor o seu problema. Então, seguindo, pessoal, está entendida a questão do problema, nós vamos agora para a segunda etapa, que é desenhar o diagrama. Nós já temos a cabeça do peixe estruturada, a descrição do problema já compreendido, e depois nós vamos fazer o que se chama do lado esquerdo aqui. Do lado esquerdo nós vamos estruturar a espinha dorsal desse nosso peixe, que é o eixo horizontal. E sobre esse eixo horizontal nós vamos agora acrescentar o que se chama aqui para nós das causas que resultaram naquele efeito, que é o problema. Então, o que nós vamos fazer desse lado esquerdo, nesse campo verde, é colocar as chamadas categorias. Categorias aqui para nós, pessoal, elas devem ser entendidas pelo seguinte. Lembra que eu falei sobre o brainstorming? O brainstorming, essa tempestade de ideias com a equipe, elas devem servir para estruturar o problema e também para estruturar as causas que resultaram naquele problema. Então, essa categoria ela serve justamente para nós definirmos aqui o que a equipe está pensando que resultou naquele tipo de problema. Nós podemos colocar uma categoria 1, por exemplo, sobre uma máquina. Como os equipamentos utilizados no processo influenciam o problema? Por que a máquina ela influencia? Por que isso ocorre com a máquina? Então nós podemos desdobrar essa categoria 1, tá? Que é o que se chama de espinha primária ou eixo vertical. Então nós vamos colocar aqui várias categorias, desdobrando-as, utilizando uma metodologia que é dos 5 porquês ou dos porquês. Então, por que essa máquina aqui ela influencia o problema? Então, nós podemos talvez pensar essa máquina talvez seja falta de manutenção. Por que tem falta de manutenção? Porque o operador não está treinado para fazer a manutenção. Por que o operador não está treinado para fazer a manutenção? E assim sucessivamente. Então, o que nós estamos fazendo é descrever um porquê. E aí nós estruturamos o que se chama de causa raiz. Okay? E dentro dessa causa raiz nós podemos fazer a segunda, por que está acontecendo isso? E aí nós temos um terceiro nível, que é o que se chama de subcausa. E assim nós podemos seguir até encontrar a causa que ela não consiga ser mais desdobrada ali. E não desdobrando mais, nós conseguimos atingir justamente o que a equipe estava pensando, que é
a origem daquele problema naquela categoria. Então, seguindo, pessoal, nós podemos ter uma causa raiz 2 e aí uma subcausa, e agora nós podemos ter uma segunda categoria. Talvez essa segunda categoria possa ser relacionada a um material. Como a qualidade e o tipo dos materiais utilizados, eles influenciam o problema. Então, qual é a causa raiz oriunda desse material aqui? Ou, no segundo, aqui uma segunda causa raiz, o que pode estar acontecendo com esses materiais? É um problema de lote, é um problema de especificação, talvez uma parte que um aço, por exemplo, ele não está com um grau de carbono aqui conforme o especificado num projeto, ou conforme tem um tecido lá que ele não está dentro, talvez, de uma questão de tensão ou de elasticidade daquele material. Então, isso aqui são as categorias subdesdobradas, aqui no caso, em subcausas. E nós podemos continuar, talvez uma categoria 3, uma medida, por exemplo, como as métricas ou os indicadores utilizados para medir o desenvolvimento da atividade, eles influenciam no processo. Poderia ser uma categoria 3. E aí, poderia ser desdobrada ela utilizando o porquê. E aí nós podemos seguir adiante aqui uma categoria 4 e assim sucessivamente. Pode-se colocar 2 categorias, 3 categorias, 4 categorias, 6 categorias, e pode-se utilizar uma sistemática de um detalhamento maior ainda em relação aos porquês aqui no caso, ok? Então observa que nós temos do lado direito a descrição detalhada do problema, e do lado esquerdo, no corpo do peixe, nós temos as categorias aqui que vão resultar, que estão resultando neste problema. Onde entra o brainstorming? Tanto no efeito quanto nas causas. E é importante que o gestor, que o líder que esteja utilizando esta ferramenta, ele esteja disposto a escutar, haja vista que nós estamos lidando com um problema. E muitas vezes problema ele gera um certo desconforto no ambiente. Então lembre-se, gestor, é importante que você escute os problemas aqui para justamente achar quais são as causas daquele problema. Vamos seguir então adiante, pessoal. Um exemplo da aplicação aqui. Quando Ishikawa ele desenvolveu essa ferramenta, a área prioritária dele eram as indústrias do setor metal-mecânico aqui. Então nós vamos utilizar um problema da área industrial. Essa ferramenta, pessoal, ela pode ser utilizada além do contexto metal-mecânico, além da indústria. Ela pode ser utilizada ali na pessoa que vende um picolé, que ela trabalha lá com o setor de bebidas, ela trabalha no setor de frigorífico, ela trabalha no setor de processos, num setor lá de venda de peças. Então ela trabalha um leque muito grande de aplicação, ou seja, ela não tem uma restrição que ela não possa, porventura, ser utilizada. Ela pode ser utilizada em qualquer contexto, desde que esse contexto tenha um problema, ok? Então, como todo contexto, toda organização, por mais perfeita que seja, ela vai ter um problema. Então, esse diagrama de Ishikawa pode ser utilizado. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Produto com defeito, lá na área industrial, no setor metal-mecânico. Produto com defeito. Desenhamos aqui, após um brainstorming, e aí nós estamos utilizando ele. Então, colocamos aqui o efeito e nós traçamos o corpo do peixe. Nesse corpo do peixe, nós vamos agora utilizar a equipe e perguntar, olha, como nós podemos resolver esse produto com defeito? Quais são as causas que estão resultando nesse produto com defeito? Olha, o que Ishikawa sugeriu aqui é levantar de 4 a 6 categorias. A primeira que ele sugere é o que se chama de máquina aqui. Então são todas as causas relacionadas às máquinas e os equipamentos ou ferramentas que podem estar relacionadas com o
problema, ou seja, quais são as máquinas que estão relacionadas àquela linha de produto ou aquele produto. Então, quais são? Pode ser um problema de deterioração da máquina, pode ser um problema de manutenção ou pode ser um problema de regulagem. Veja, pessoal, que é possível detalhar melhor ainda essa deterioração, a questão da manutenção ou da regulagem. Nós vamos aqui por questão de tempo, nós não vamos detalhá-los, mas quando você enfrentando um tipo de problema, você pode detalhar cada um deles aqui. Então, tem uma segunda categoria, que é o método. Esse método, ele busca aqui encontrar as causas relacionadas ao processo ou os procedimentos desenvolvidos pelo qual o trabalho é realizado. Qual é toda a sistemática que a organização trabalha em relação aos procedimentos internos e externos. Exemplos aqui que podem ocorrer, ou causas: ausência de informação ou informação incompleta. Segundo, procedimentos documentados. Aqueles procedimentos não são de conhecimento de todos, eles não estão informados para todos aqui. Ou um outro, que é a instrução e falta de um planejamento, uma programação e controle de produção. Não existem pessoas habilitadas a utilizar uma sistemática de cadeia de valor para detalhar os processos organizacionais, inclusive na parte da qualidade. Uma terceira categoria, medida. São todas as causas relacionadas a como o processo é mensurado. Quais são os indicadores que a sua organização utiliza? Ela utiliza KPIs, ou seja, ela utiliza indicadores de performance. Você sabe qual é o tempo de retrabalho, quantas máquinas entram em manutenção, qual é o índice de refugo que você tem naquele processo. Outros elementos, por exemplo, de medida, calibração dos equipamentos. Você realiza a calibração conforme as normativas. Então, isso aqui são itens de medida. Você pode relacionar, talvez, as condições locais aqui, ou a instrumentos também, ou também a inspeção. Seguindo, pessoal, nós temos um quarto elemento, uma quarta categoria, que é a mão de obra, relacionado justamente às causas oriundas do pessoal envolvido com o efeito. Por exemplo, a capacitação, a jornada de trabalho. Aquelas pessoas, elas não conseguem desenvolver aquilo que está sendo estabelecido pelo PCP. Então, isso aqui é um problema de mão de obra. Por exemplo, uma causa pode ser um problema mental. As pessoas não entendem justamente o que o pessoal da linha de PCP está detalhando para que seja feito. Por exemplo, lista de procedimentos, as pessoas não entendem. Procedimentos padrão de trabalho, as pessoas não entendem. Talvez elas não entendam, elas não consigam interpretar um desenho ali para fazer a transposição para uma máquina de comando numérico, aqui, por exemplo, de usinagem. Um segundo elemento físico, talvez as pessoas elas tenham que atender várias máquinas e elas, no meio dessa linha de produção ou dessa célula de trabalho, elas não consigam fazer todos esses procedimentos aqui conforme estabelecido. Isso pode ter uma sobrecarga de trabalho. Uma quinta categoria, meio ambiente. Então, são todas as características do ambiente em que o processo ocorre, como instalação industrial, como um clima organizacional. Será que essa instalação ela está bem dimensionada? Ela está bem planejada? Aqui, como é que é o clima organizacional aqui? Então, pode ter como causa aqui intempéries, o clima organizacional, sistema de iluminação, de ventilação, de exaustão, de máquinas. Então tem uma infinidade de itens que podem ser relacionados ao meio ambiente. E uma última categoria, que é a matéria-prima. Ela pode ser aqui as causas relacionadas aos materiais e insumos utilizados
durante o processo. Veja que na matéria-prima, ela pode ser a matéria-prima aquela que é desenvolvida internamente pela organização, ou seja, uma matéria-prima própria da organização, ou ela também pode ser a matéria-prima oriunda de um fornecedor, talvez com uma especificação inadequada, ou que o fornecedor não cumpra exatamente aquilo que está sendo estabelecido pela organização. Então observa, podem ser aqui várias categorias. Aqui nós elencamos 6 categorias: máquina, método, medida, mão de obra, meio ambiente e matéria-prima. Você deve ter observado, bom, como é que eu sei aqui quem é a prioritária? Agora, qual é a prioritária? Eu tenho que utilizar uma matriz de prioridades para cada uma delas. Por exemplo, pegar lá deterioração, manutenção, regulagem, informação, procedimentos documentados, instrução e falta de BPCP e todas as outras, e desenvolver uma matriz de priorização. Tá? E você deve ter observado o seguinte: no início do vídeo eu falei que isso aqui ele é um diagrama aqui que é chamado para nós do diagrama dos 6 M's. Por quê? De onde é que vem esses 6 M's aqui? Ele vem, se você observou, das primeiras letras de cada uma dessas categorias aqui. Esse 6M, ele é frequentemente desenvolvido para a área industrial. Mas se você for talvez para uma área administrativa, talvez tenha outros. Tem também a metodologia dos 4 P's que você pode utilizar aqui. Então, o importante é que essas categorias elas sejam um reflexo maior daquele item, daquele denominado problema. Então, pessoal, o que é importante aqui nós entendermos nesse diagrama é justamente que um dos erros mais comuns das empresas é deixar com que seus processos sejam interferidos por pequenos problemas e falhas, sem aprofundar em suas causas ou contra-atacá-las. E isso acaba justamente deteriorando sua rotina, o que leva a prejuízos e deixa sua empresa cada vez menos produtiva, menos competitiva. Como uma das ferramentas mais importantes da gestão da qualidade, o uso desse nosso diagrama de causa e efeito, esse diagrama de Ishikawa, ele ajuda a manter essas atividades em constante aprimoramento e facilita a solução dos seus problemas, desde os mais simples até os mais complexos. Então veja que esse diagrama ele é uma ferramenta versátil de fácil entendimento e visualização que eleva o nível de compreensão da equipe sobre todos os processos. Além disso, ele pode ser utilizado nas mais diversas áreas dentro de uma organização, de todos os segmentos. Portanto, investir nesse tipo de gestão e de ferramenta é justamente um dos caminhos para atingir o seu sucesso organizacional. Então, pessoal, aqui neste vídeo eu agradeço a sua atenção. Coloque a mão na massa, resolva lá os seus problemas, detalhe-os e utilize muito esse diagrama de causa e efeito. Peço que você curta o canal, compartilhe, deixe seu comentário e continue aí conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo.